bom dia aí para todo mundo. Vamos iniciar fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que abris as portas do reino dos céus aos que renasceram pela água e pelo Espírito Santo, aumentai em vossos filhos e filhas a graça que lhes destes, para que, purificados de todo o pecado, obtenham os bens que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, para a nossa meditação, neste dia, nós temos o Evangelho de São João, ainda no capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 35. E como nós já tivemos a oportunidade de dizer, grande parte deste capítulo 6, ele trata o tema da Eucaristia, partindo da multiplicação dos pães e dos peixes, e com o que isso provocou. Então, esta pergunta, que a multidão faz a Jesus, de fato serve como uma introdução, para todo esse discurso de Jesus sobre o pão da vida. Então, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Aí eles relembram, fatos do Antigo Testamento. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, o pão do céu deu-lhes a comer. Então, a própria multidão já questiona Jesus em relação ao significado daquilo que ele realizou, isto é, a multiplicação dos pães e dos peixes, porque Jesus até falou um pouco antes, nesse mesmo contexto, que era preciso procurar o pão, o alimento que não perece, já que a multidão estava procurando Jesus simplesmente porque comeu bastante e ficou satisfeita. Nós sabemos que este capítulo 6 do Evangelho de João, ele retoma muitos aspectos do Antigo Testamento, isto é, da antiga Páscoa. E um desses é o maná, o pão que caiu do céu para alimentar o povo durante a sua travessia no deserto. E, portanto, Jesus, inaugurando a nova Páscoa, mesmo considerando alguns elementos da Páscoa antiga, porque senão não seria possível falar em Páscoa, mas a Páscoa realizada por Jesus, ela é superior. Nós já vimos na multiplicação dos pães como as pessoas se alimentaram. Jesus mandou que as pessoas se sentassem na grama. Então, o deserto agora florido. Então, há uma grande diferença. O povo que senta na grama, diferente daqueles escravos que não podiam sentar-se para comer. E aí nós vamos ver essa superioridade entre a Páscoa antiga e a Páscoa definitiva. Aqui, quando eles falam que o pão do céu é o maná, Jesus diz que não, que o verdadeiro pão do céu é ele. E não é Moisés que dá, mas é o Pai que dá. Interessante que nós estamos dentro de um contexto eucarístico, uma grande apresentação de Jesus sobre esse mistério da sua presença na Eucaristia, porque é ele que nos alimenta. E, portanto, não pode ser simplesmente uma comparação, uma metáfora. Jesus utilizou muitas metáforas, porém, a Eucaristia, o pão consagrado, essa presença real de Cristo no sacramento, não pode ser simplesmente uma comparação, uma metáfora, um simbolismo, mas, como já foi dito aqui, é um sinal. E o sinal manifesta uma realidade, enquanto que, diríamos, o simbolismo apenas aponta, faz uma ligação, faz uma espécie de ponte, porém não contém a realidade, enquanto que o sinal manifesta essa realidade. E Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele, o primeiro sinal nas bodas de Caná. E, portanto, Jesus diz que é o verdadeiro pão do céu. É muito interessante quando nós lemos a instituição da Eucaristia, narrada pelos sinóticos e também por São Paulo na primeira carta aos Coríntios,
nós temos uma expressão muito significativa que nos liga justamente com esse contexto da Páscoa antiga. As narrações dizem que quando Jesus estava à mesa com seus discípulos, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e entregou aos seus discípulos e dizia: isto é o meu corpo. Interessante que essa expressão, isto é o meu corpo, parece uma resposta a uma pergunta. E qual seria a pergunta? O que é isto? Isto é o meu corpo. Jesus poderia dizer: eis o meu corpo que será entregue por vós. Mostra. Mas Jesus não está apenas fazendo uma apresentação, mas Jesus está fazendo uma demonstração. Por isso, pronome demonstrativo. Isto é o meu corpo. E qual é a relação que existe com a Páscoa antiga? Porque aquele granulado, aqueles grãos que caíram e o povo recolhia para comer, o povo chamou de maná. Por que maná? Porque etimologicamente, maná, o manu, significa o que é isto. E na própria Escritura, no próprio livro do Êxodo, nós vamos encontrar isso, que o povo chegou e não sabia o que era e perguntava: o que é isto? O que é isto? E esta pergunta, em hebraico, se diz maná. Então, no Antigo Testamento nós temos a pergunta e no Novo Testamento nós temos a resposta. Então, o povo que caminhava no deserto, com fome, abatido, precisando de alimento, é socorrido, vamos dizer assim, com um anúncio profético, ainda não a realização do alimento que vem do céu. Então, o maná, ele é apenas um anúncio profético e, portanto, ele é uma pergunta, mas a realização profética é a resposta e, portanto, a resposta é Jesus. Então, qual é o pão que vem do céu? Qual é o alimento que de fato nos nutre neste nosso caminho? É Jesus, é a sua palavra, é a sua presença, seu corpo e sangue. E, portanto, nós não fazemos mais perguntas: o que é isto? Nós temos a resposta: isto é o meu corpo. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.